O vocábulo espécie está sendo empregado em ambas as ocorrências, nas linhas 1 e 13, na acepção de variedade, tipo, não é isso. Nossa espécie passou a ser, é a nossa classe. Não tem nada de variedade, ideia de tipo. Essa questão daqui é uma questão que está errada. Ó, não é a nossa variedade, nosso tipo passou os últimos, não. É a nossa classe, a nossa espécie, o ser humano. É isso que ele está dizendo, beleza? Então essa questão daqui também é uma questão que está errada. Vamos ver a próxima, de interpretação. Opa! Depende-se do texto que enviar mensagens por meio de garrafa pode ser mais eficaz do que as enviar pelas redes sociais, porque remete a tempos antigos. Aqui a gente já está no nosso próximo texto. E no nosso próximo texto, o que ele vai dizer? Vai falar de um canadense que ele fazia esse tipo de comunicação. O louco chegava lá e fazia o quê? Estava lá sem fazer nada e acendia lá o seu negocinho para fumar e pensava numa forma de se comunicar com os outros. Aí o que ele achava interessante? Como é que ele achava interessante fazer essa comunicação? Pegava uma garrafinha de suco, né, que ele chamou lá suco de laranja, uma garrafa plástica, e fazia a sua mensagem. E na mensagem, ele foi lá e colocava a mensagem e deixava aquela mensagem paradinha lá, e ficava olhando lá o vento, para onde o vento estava indo, pô, agora eu vou enviar isso daqui para tal lugar. O vento ia para oeste, ia para norte, sei lá. O cara pegava a garrafinha e jogava lá, e a água levava. E aí as pessoas que estavam lá do outro lado, muitas pessoas, né, claro, sem destinatário correto, né, mas muitas pessoas pegavam aquela garrafa e achavam interessante aquela forma do cara se comunicar. Falava assim, caramba, que coisa maneira, o cara recebeu aqui e tal, querendo se comunicar e tal. Aí o que ele fazia de forma proposital? Ele não colocava o telefone. Ele não colocava o telefone porque ele não queria receber ligação. Ele não colocava o telefone porque o objetivo dele era ter a resposta da mesma forma que ele fazia. E aí disse que nos últimos não sei quantos anos, que ele começou a mandar essas mensagens, desde 92, salvo engano, ele recebeu 3.000 e poucas mensagens. Da mesma forma que ele enviou. Aí ele está querendo dizer que no pensamento dele, isso é um pensamento próprio do canadense, ele acha que aquele tipo de comunicação é mais eficiente, pode ser tão eficiente ou mais eficiente do que você se comunicar pelo Facebook, se comunicar pelo Twitter, por exemplo. Claro que aquele cara, ele tem esse pensamento, mas ele está completamente fumado, porque a forma de comunicação mais eficaz não seria essa. E aí quando ele diz aqui, ó, depreende-se do texto que enviar mensagens por meio de garrafas pode ser mais eficaz do que as enviar pelas redes sociais, porque remete a tempos antigos. Olha só, você não está dependendo do texto isso. Você está dependendo do texto? Não. Depender do texto, galera, é você poder viajar, é você pegar o assunto do texto e trabalhar com referências externas ao texto. O depender e o inferir, eles são praticamente sinônimos. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais são as armadilhas. Porque o perigo das questões de interpretação do CESP aparecem aqui. Ó. É na interpretação do que ele coloca no enunciado. Depreender, inferir, concluir, deduzir, subentender. Essas são as armadilhas. A questão de interpretação do CESP, ela não tem mistério. O problema da questão de interpretação do CESP é que quando ele joga o enunciado, de repente, por falta de conhecimento da palavra, a galera acaba se envolvendo em uma coisa errada. Ou então viajando na questão que não era para viajar, ou deixando de viajar naquela que teria que viajar. E todo esse sentido, ele vai acontecer dependendo do enunciado. Depreender, inferir, deduzir, concluir, subentender. Essas perguntas, que são as perguntas possíveis de prova de vocês, daqui a pouquinho eu vou esclarecer para vocês ponto a ponto. Agora, o depreender, cuidado, porque o depreender, ele não é de você ficar preso ao texto 100%. O depreender, ele é muito próximo de você inferir. E quando você infere, o que é inferir? É você pegar o assunto do texto e por aquele assunto do texto, você fazer diversas deduções. Ou seja, o texto falou sobre violência. Aí no texto ele fala sobre violência, que a violência chegou a um estágio enorme, um estágio muito agressivo. Tá, daqui a pouco ele vai e diz, infere-se do texto, que a violência tem causado muitas mortes nos últimos anos. Só que lá no texto ele não colocou essa frase explícita, aí o aluno pode chegar e falar assim, pô, isso está errado.
Só que no enunciado ele havia mencionado inferência. E quando ele falou de inferência, a inferência é isso. É falar sobre a violência e todos os aspectos que sejam relacionados à violência. E você pode deduzir, por eu ter falado que a violência chegou a um estágio muito grave, você pode deduzir que houve muitas mortes nos últimos anos, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá. Bom, então aqui quando ele fala, depende do texto, que enviar mensagens de garrafa, pô, isso é ridículo, né? Pode ser mais eficaz do que as enviar pelas redes sociais. Não, você não vai depender do texto. Isso daí realmente, você poderia falar assim, ó, conclui-se do texto que o canadense pensa que enviar mensagens por garrafas pode ser mais eficaz do que as enviar pelas redes sociais. Facebook, Twitter. Realmente, esse camarada, ele acredita nisso. Ele, o canadense. Mas você não pode depreender que o texto, porque o texto não está te dizendo isso, que a gente acha que é garrafa. Não, isso é um pensamento do canadense. Ele realmente acredita que aquela comunicação é muito eficaz. E para ele deu realmente um retorno, mas para ele acha que aquilo é mais eficaz. Agora, o cara vive em um tempo completamente diferente da realidade. Então eu não posso depreender do texto isso. Eu posso o quê? Concluir do texto que o canadense pensa dessa forma. Conclui-se do texto que o canadense acredita que a comunicação pelo Facebook, pelo Twitter, ela é menos eficaz do que a enviada por garrafa. Pode concluir do texto que o canadense pensa assim? Pode. Agora, depreender do texto, de maneira alguma, porque depreender do texto não é o pensamento do canadense, é o pensamento geral. Isso você não vai poder deduzir. Beleza? Vamos lá. O seu método é simples. Vamos ver o que ele pediu aqui. A forma pronominal las, em enviá-las, pode fazer referência tanto ao termo garrafas quanto ao termo mensagens. Caraca, essa questão é maravilhosa. Olha para mim. O seu método é simples. Harold utiliza garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com data. Ó, ele utiliza garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com datas. Antes de enviá-las o que, galera? Olha que ambiguidadezinha legal. Antes de enviá-las, ambiguidade não, mas tem um probleminha pronominal, observe. O Sérgio construiu o texto de forma equivocada, porque ele te deu a possibilidade de ter uma dupla interpretação, mas observe que ele fez isso de forma proposital. Ele fez isso de forma proposital para quê? Para poder você errar a questão. E essa questão daqui é uma questão que está certa. Por que motivo que está certa? Olha para cá. Certifica de que as mensagens estão com data. Antes de enviá-las, eu posso falar que é enviar as garrafas, porque ele realmente vai enviar as garrafas, ou enviar as mensagens. E, de fato, esse las pode tanto se referir a garrafas como se referir a mensagens. Então tem ali uma dupla possibilidade de referência para aquele pronome las. E aqui foi o que ele falou. A forma pronominal las, em enviá-las, pode fazer referência tanto ao termo garrafas quanto ao termo mensagem. A questão está certa, certa, certa. Bom, aí a gente vai ter que bater em cima da parte de empregos de pronome. Na parte de emprego de pronomes, galera, com que a gente tem que tomar cuidado? O CESP, ele trabalha com o quê? Para ser mais objetivo em relação ao pronome. Emprego do pronome lhe. E o que a gente sabe em relação ao pronome lhe? O que a gente tem que ter conhecimento? Quando o pronome lhe funcionar como objeto, ele vai ser objeto indireto. Ponto. Então, o lhe, quando objeto, terá que ser indireto. Aí ele chega ali e te pergunta, por exemplo, a função sintática do lhe. A questão está aí para nós fazermos já já. Segundo, ele pergunta sobre as questões referenciais que envolvem os pronomes. Tanto lhe quanto outros pronomes. Aí o que o aluno estudou? Quando se usa o pronome lhe, vai ter função de objeto, quando for complemento do verbo, né? O lhe vai ser objeto indireto. E segundo orientações gramaticais, o pronome lhe deve se referir à pessoa. Ele não pode ser um pronome referente à coisa. Beleza? Show.
aí ali ele derruba o aluno. Porque o aluno pensa na função sintática do ler somente. Quando ele vai ser objeto, quando for objeto ele tem que ser indireto, o aluno vai lá e mata. Aí ele vai trabalhar com as questões referenciais envolvendo os pronomes oblíquos e os pronomes demonstrativos, que eu vou mostrar tudo isso para vocês a partir de agora. Aí o que ele faz? Ele usa o ler. Como ele fez aqui, ele constrói um texto de forma equivocada, mas propositalmente falando, ele constrói o texto errado. Aí chega ali e pergunta se o ler foi usado para se referir, por exemplo, a uma coisa que está lá. Aí o que o seu concorrente vai fazer? Vai dizer que está errado. E você, como já sabe que o SESP faz esse tipo de armadilha, você vai chegar ali para poder avaliar. Se o ler foi usado no texto se referindo a coisa, e ele pergunta para você se está certo ou está errado, a questão está errada. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai colocar o ler se referindo a coisa para te cobrar somente as questões referenciais, como ele fez, por exemplo, aqui. Aí ele chega lá e constrói. O pronome lhes foi usado na frase para se referir a... Aí quando você volta, está se referindo a coisa. Pô, está errado. Não, não está errado, está certo. Ele não está cobrando se o texto está certo ou errado. Ele não está cobrando a função sintática do ler. Ele quer saber se refere àquela palavra. E se ele construir o texto de forma certa ou errada, isso é problema dele. Quem determina se o texto vai ser escrito de forma equivocada, se vai aparecer algum tipo de equívoco, é o próprio examinador. Aí você tem que chegar ali e entrar na ideia do cara. Beleza, rapaziada? Isto é importantíssimo. Todas as questões que falam sobre emprego de pronomes no SESP, ou se resume ao ler cobrando a função sintática, ou pega os pronomes oblíquos e demonstrativos para trabalhar questões referenciais. Vale ressaltar que quando ele falar de questões referenciais, ele não quer saber se a frase está certa ou está errada. Ele quer saber se aquela palavra vai se referir a A ou B, estando certo ou errado. Beleza, rapaziada? Ele diz que o texto apresenta características narrativas e dissertativas. Beleza? Beleza, beleza, beleza. David, fala aí. Essa questão está certa? Sim, ela está certa. E por que aquele texto apresenta características narrativas e dissertativas? Nós temos algumas características que te dão a certeza de que um texto é narrativo e um texto é dissertativo. De um texto ser descritivo. E vamos passar aqui o resumo do negócio. O que seria isso? Por que aquele texto ele apresenta característica narrativa? Porque ele conta a história a respeito do que o canadense fez. Ele tem o chamado enredo, que é a própria história com a ideia de início, meio e fim. Existe ali a personagem, existe ali, enfim, todas as características que são pertinentes a uma narração. E por que motivo? Que além de apresentar características narrativas, ele vai apresentar características dissertativas. Por quê? Porque quando ele dá aquele posicionamento dele, a fim de dizer que aquela forma como ele envia a comunicação, que é por meio de garrafa, ela é mais eficaz do que, por exemplo, o Facebook e o Twitter, aquilo faz com que haja um posicionamento dele. Um posicionamento que defende uma ideia que ele afirma ser mais eficaz. Então aquilo, como é um posicionamento, é uma característica da dissertação. E por esse motivo, aquele texto ele apresenta características tanto narrativas como dissertativas. Narrativa por quê, David? Narrativa porque existe o conto, a história lá em cima do canadense, o próprio canadense que vai ser visto como personagem. Existe ali ações dentro daquele texto, enfim, ideia cronológica, tempo cronológico, que é o início, meio e fim, o enredo, tudo aquilo dali existe dentro daquela narração, dentro daquele texto. O que faz com que exista a certeza de ter característica narrativa. E a dissertação é quando ele vai tentar argumentar para poder dizer que o pensamento dele está correto. O que ele pensa? Ele acredita que aquilo é mais eficaz. E ele defende o ponto de vista, dizendo que envia a garrafa, como a garrafa vai voltar, e aquelas respostas aconteceram, de repente assim, por exemplo, eu mando às vezes uma newsletter para 100 mil pessoas. De repente aquela newsletter, somente 10% das pessoas vão abrir. E ele enviou a garrafa e a resposta dele foi mais de 70%.
Então ele tenta usar um argumento para defender que o ponto de vista dele, de acreditar que aquele meio de comunicação é mais eficaz do que as redes sociais, aquilo ele tenta usar o argumento para comprovar aquilo que ele está dizendo. É o que faz com que exista característica dissertativa. Beleza? Mas, para poder isso não passar voado, eu fiz aqui um resumo teórico, para a gente poder falar sobre isso. Bom, e aí, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Olha só. Em relação à tipologia textual, coloquei aqui os principais textos. Vamos falar de quem? Narração, descrição, dissertação e as subdivisões. Quando você falar de um texto que apresenta característica narrativa, anota aí, aluno. Principais características de um texto narrativo. O que te comprova que existe um texto narrativo? Coloca aí. O que ele vai trazer? Escreve aqui do lado. Personagem. Verbos de ação. Porque toda narração, por exemplo, você pensa aí em um filme. Aí o que um filme vai apresentar? O filme vai apresentar o quê? Personagem. O filme apresenta o quê? Um enredo, que é a história, que vai ter lá o seu início, meio e fim. E dentro daquilo existirá uma ideia de ação, por exemplo, dentro de um filme. A pessoa, lá, o personagem vai correr, vai brigar, vai xingar o outro, discutir. Porque o texto narrativo, galera, ele tem um caráter dinâmico. Ele é um texto dinâmico. É por esse motivo que o tipo de verbo que aparece numa narração são verbos de ação. Os verbos de ação, eles configuram a presença de uma narração. Então você tem o quê? Personagem, enredo, verbos de ação. Você tem o tempo cronológico, porque toda narração ela tem que ter um início, meio e fim. Já quando você pega um texto descritivo, o texto descritivo, o texto descritivo, ele é um texto morto. Por quê? Imagina que você quisesse descrever, por exemplo, o professor David Xavier. É um cara alto, bonito, forte, um cara inteligente. Todas essas características, mesmo que inteligente de repente seja a única possível, aquilo é uma forma de você descrever. Descrever é quando você vai fazer o quê? Pormenorizar. Você vai detalhar. A descrição ela tem característica disso. Pormenorizar, detalhar. E o que você usa para detalhar? O que você usa para usar ali? Pormenores. Você pode colocar aqui, características de um texto descritivo. As principais quais são? Adjetivos. Pode colocar aqui. Para você fazer com que o adjetivo ele seja ligado ao sujeito, existe um tipo de verbo específico para fazer isso, que são os verbos de ligação. Pode anotar aí, tá? Verbos de ligação. E do lado dos verbos de ligação, você vai escrever assim, não indicam ação. Verbos de ligação, entre parênteses do lado, não indicam ação. Consequentemente, para você ter uma característica descritiva, você vai ter isso. A descrição apresentando ali adjetivos, verbos que não sejam de ação. E isso é o que configura a principal diferença de uma descrição para uma narração. David, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você vai falar da narração e da descrição, esses dois textos eles aparecem muito separados. E aí que entra um grande detalhe. Porque, para efeito de prova e de concurso, em relação à prova e concurso, quando você falar de um texto, ele não vai apresentar dificilmente, isso pode até acontecer, mas você vai ter um texto puramente narrativo? Muito difícil. Você vai ter um texto que pode apresentar uma base narrativa. Mas é muito comum esses dois textos aqui aparecerem coligados. Você tem um texto descritivo apresentando características narrativas, ou vice-versa. Ter um texto narrativo apresentando características descritivas. Embora não seja muito comum, o tipo de questão que o CESP cobrou para vocês, que apareceu aí, que é um texto com características narrativas e dissertativas simultaneamente, vocês viram que isso pode acontecer. E para que não seja, aquela questão ela não venha pegar vocês de surpresa, que ela não venha te enganar, é importante que você saiba isso. O texto ele pode, além de ser puramente narrativo, além de ele ter uma característica puramente descritiva, principalmente esse segundo texto aqui, que é o texto puramente descritivo, dificilmente ele vai aparecer numa prova para vocês. Mas assim, praticamente zero. Se eu falar para vocês que eu lembro de uma questão, não só do SESC, mas de qualquer concurso, que ele tenha cobrado um texto puramente descritivo, eu estou mentindo para vocês. Porque o texto descritivo ele vai ser um texto muito morto. Vai escolher lá uma pessoa ou uma cena
e começa a descrever, usar um monte de adjetivos relacionados àquilo. O texto vai ser morto. Se um texto não apresentar verbos de ação, ele vai ser um texto morto. É por isso que você pode até ter um texto com características descritivas. Mas provavelmente, além de ele ser descritivo, ele vai ser narrativo. Provavelmente. Agora, David, e essa subdivisão, ela acontece de que maneira? Olha para cá. Eu posso ter um texto narrativo descritivo. Quando você tiver um texto narrativo descritivo, certamente você vai perceber que existirão passagens que configuram a presença da narração, ou seja, ter aqui personagem, você tem aqui a história, você tem aqui verbo de ação, você tem aqui o enredo, você tem o tempo cronológico. E o texto descritivo vai ter o quê? Adjetivos, verbo de ligação, a cena ou a pessoa que será descrita. Aí eles se misturaram. Eu tive o texto como narrativo descritivo. David, qual seria a diferença, por exemplo, de eu ter um texto chamado de narrativo descritivo para um texto que eu queria classificá-lo como o quê? Descritivo narrativo. Mas é a mesma coisa, porque se ele é narrativo descritivo, ele tem narração. Se ele é descritivo narrativo, ele também tem narração. Ele também tem descrição. E aí, o que eu faço? É a mesma coisa, professor? Não, não é a mesma coisa. Um texto, quando for classificado como narrativo descritivo, vocês vão notar aí, ó, do lado aqui, rapaziada, ó, predomina, pode colocar aí, ó, predomina a narração. E um texto descritivo narrativo, ele também tem a mistura dos dois textos. Só que, mesmo apresentando características descritivas e narrativas, a predominância do texto vai ser descritivo. Beleza, rapaziada? Então, narrativo e descritivo, eu tenho narração e descrição com a predominância narrativa. O texto descritivo narrativo, eu tenho predominância descritiva e com passagens narrativas. Agora, isso aí é muito tranquilo de você perceber. Sempre quando você estiver lendo um texto, existirá uma tipologia textual que vai se destacar. Aquela que é mais forte dentro daquele texto. E é justamente o que você vai ter que descobrir. Você vai ter que descobrir qual é a predominância. Misturou dois tipos de texto, descobrir a predominância. E aí você vai colocar assim, OBS, coloca aí por favor. Coloca assim. Mesmo que no enunciado, o examinador não faça menção de forma clara. Mesmo que no enunciado. Vamos embora, rapaziada. O examinador não faça menção de forma clara. A palavra predominância, vírgula. Assim, o texto deverá ser analisado. Assim o texto deverá ser analisado. Joga para mim aqui, ó. Olha para cá. Eu falei assim, rapaziada. O cara colocou assim, numa prova, por exemplo, te deu um texto e dois tipos se misturaram. Por exemplo, o tipo narrativo e o tipo descritivo. Aí o examinador foi lá e colocou para você assim: aquele texto apresenta predominância narrativa. Aí você vai chegar e vai olhar, pô, beleza, tem narração, tem descrição, existem mais passagens narrativas, consequentemente a predominância vai ser narrativa. Show de bola. Só que você sabe que aquele texto, na verdade, ele é narrativo e descritivo, porque você tem tanto narração como descrição. Agora, se ele fizer a menção à palavra predominância no enunciado, aí a questão vai ficar tranquila, você não vai ter dúvida nenhuma. Por quê, galera? Preste atenção. Existe aqui um texto que tem passagens narrativas e descritivas. Aí o cara foi lá e colocou: o texto apresenta predominância narrativa. Você vai chegar aqui e vai observar que existem os dois, e se a predominância realmente for narrativa, você marcar isso aqui como certo. Mas ele poderia chegar a você e falar assim: o texto
classifica-se como narrativo, por exemplo. E a questão continuaria certa. Mas ele não é narrativo e descritivo? Sim. Mas, quando ele fala, o texto apresenta características narrativas, o texto classifica-se como narrativo, isto aqui, se ele for de característica narrativa e descritiva, mas com a predominância narrativa, o examinador, ele não precisa colocar aqui no enunciado a palavra predominância. E é o que pode, de repente, derrubar o aluno. O texto que está ali claramente narrativo e descritivo, o examinador chega lá e fala simplesmente assim, o texto classifica-se como narrativo. Aí o que você faz? Você chega lá e observa que o texto apresenta tanto característica narrativa como descritiva, e você marca aquilo como errado. Só que aquilo não está errado, aquilo continuará como certo. E por que continuará como certo? Porque ele é narrativo, porque a predominância é essa. Entendeu? A subclassificação seria isso, acoplar o nome narrativo à ideia descritiva. Então, repetindo, o examinador fez menção à palavra predominância no enunciado. A questão fica mais tranquila. O texto apresenta predominância narrativa. Ele é narrativo e descritivo. Agora, o texto classifica-se como narrativo. Por mais que ele não tenha colocado a palavra predominância no enunciado, vocês sempre vão analisar o texto pela predominância. É muito difícil de aparecer uma única tipologia textual no texto. Você vai ter ali mistura de 2 ou talvez 3 formas de tipologia textuais. De repente, no próprio texto, ele pode chegar ali, em um mesmo texto, jogar características narrativas, descritivas e também dissertativas. Ele pode chegar ali e fazer isso. Aí você vai analisar o que vai predominar. Se ele meter o nome predominância, show, ele te ajudou. Mas se ele não colocar o nome predominância e falar que ele é só narrativo, ou só descritivo, ou só dissertativo, é só você observar se aquela afirmação que foi feita no enunciado representa a tal predominância. Se a representa a predominância, show, a questão vai estar correta. Beleza, galera? Lembre-se, toda questão de análise de texto vai ser analisada pela predominância. Tudo bem? Perfeito? Vamos lá. Vamos lá. Resumo teórico agora falando do dissertativo. O texto, quando apresentar a característica dissertativa, o que é você dissertar? Dissertar, rapaziada, muito cuidado, é expor ideias. Ok? Cuidado por quê? O que muito aluno acha? Quando a gente fala assim, o que é dissertar? O que o aluno acha? Dissertar é você usar um ponto de vista, você usar uma ideia em que você defenda um ponto de vista. É quando você vai argumentar. Aí aquela característica, ela é do texto dissertativo. Só que o dissertativo, quando a gente pensar no texto dissertativo, pense sempre nisso. Dissertar é você expor ideias. Só que você pode ter dentro de um texto dissertativo também uma subdivisão. O dissertativo, ele pode apresentar características argumentativas e você pode ter um texto que seja puramente dissertativo expositivo. David, posso fazer uma pergunta? Pode. E o que diferencia um texto dissertativo argumentativo de um dissertativo expositivo? Vamos por base, vamos por parte, calma. Primeiro, você tem sempre quando pensar na dissertação, a dissertação, você vai transmitir conhecimento sobre algo. Na dissertação, existirá uma ideia que vai ser desenvolvida, que você vai discorrer sobre aquela ideia. Está ali. Tum. Só que vamos supor que você estivesse fazendo uma redação de produção de texto. Aí o examinador pede para você dissertar. Se ele pedir para você dissertar, ele não quer dizer necessariamente que você tem que usar argumentos para defender um ponto de vista seu. Quando ele falar para você dissertar, o que ele quer? Ele quer que você exponha ideia, que você discorra sobre algum assunto. Existe um assunto e eu vou dissertar. O que é dissertar? Falar sobre aquele assunto.